de tudo. Glória a Deus, louvor tremendo. E para confirmar, Leandro, aquilo que o Espírito Santo te fez trazer aqui nesta noite. Nós abramos nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 12 ao versículo 15. Deus me deu um tema para essa mensagem e é a primeira vez que eu vou pregar. Bendito seja o nome de Deus. Você que pode e tem condições físicas de se colocar de pé, em reverência não a mim, mas a palavra de Deus, que será lida, um texto conhecido, mas que trará uma mensagem de reflexão importante para mim, que já me trouxe, e para vocês. Quando o pastor me incumbiu dirigir a quarta-feira, essa primeira Deus colocou este tema no meu coração, me deu um versículo e me deu toda a mensagem no dia de ontem. O tema da mensagem é perdoar para sermos perdoados. Iremos falar sobre o perdão nesta noite. Mateus capítulo 6, versículo 12 ao versículo 15. Perdoar para sermos perdoados. Todos encontraram? Amém. Alguém não encontrou? O primeiro evangelho, o primeiro livro do Novo Testamento, ainda inserido no Velho, bendito seja o nome do Senhor, até que no capítulo 27, no versículo 51, o véu do templo se rasga e a porta da graça se abre para mim e para você, bendito seja o nome do Senhor. Em Atos 2, o Espírito Santo inaugura a igreja. Diz assim, Mateus 6, versículo 12 ao 15: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Ainda de pé, curve sua cabeça, feche seus olhos e ore pela minha vida e pela palavra de Deus. Pai, eu quero te dar graças, Senhor, por este culto, pela vida de cada irmão que adentrou a essas portas. Estamos reunidos, ó Pai, no número a qual o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui esta noite. A quantidade para o Senhor eu sei que não importa, porque o Senhor pregou para a mulher samaritana sozinho na beira do poço de Jacó. No capítulo 3 de João, o Senhor pregou para Nicodemo sozinho de noite, quando ele te procurou. E eu creio que nesta noite o Senhor já falou pelos louvores, já falou pela palavra oficial, já falou pela palavra de introdução pela vida desse jovem abençoado. E eu creio que o Senhor continuará falando. Senhor, eu preciso do alimento nesta noite. A tua igreja está aí, Senhor, precisa também. Ela veio, Senhor, eu creio que sairá transformada, nos muda, nos lapida, nos transforma, renova nossa mente pelo poder da tua palavra e aumenta a nossa fé. É o que nós te pedimos, Pai, te agradecemos em nome de Jesus. Por sentar. Ela já orou e falou em nome de Jesus. Ensina a criança. Amém. Glória a Deus. Perdoar para sermos perdoados. Um assunto, um tema difícil de ser falado e muito mais de ser vivido. Diante de uma geração que guarda tantos sentimentos e comportamentos ruins, rancor, amargura, raiva, ira, cólera, perseguição, maldição, preconceitos, pelejas, competições, disputas, porfias, guerras, dissensões, inimizades, ódio. Tudo isso são disseminados todos os dias, cada dia mais. Família, vizinhos e amigos, trabalho e, infelizmente, aqui na igreja, onde era para ser um lugar de paz, de amor, de alegria, de união, tem se tornado um octógono de disputa exacerbados. E na maioria das vezes, sem motivo algum. Ou por questões pífias, irrisórias, desnecessárias.
famílias em guerra, países em guerras, igrejas em guerras. Cada vez mais o sentimento ruim tem tomado espaço e crescido nos corações dos seres humanos. Por quê? Para quê? Para onde estamos caminhando? As doenças têm se propagado, doenças novas surgindo. Covid-19 está aí em 2020, alcançando aqueles que têm a imunidade baixa. E o câncer da alma, a falta de perdão, alastrando, vitimando e dizimando aqueles que estão com a humanidade baixa. A Bíblia está cheia de exemplos sobre o perdão e a falta dele. E nesta oportunidade tomamos o exemplo das palavras e atitudes de Jesus frente a este tema tão importante e relevante, principalmente em respeito à nossa salvação: o perdão. Perdoar para sermos perdoados. Inserido no contexto do Sermão da Montanha, ensinado pelo Mestre Jesus Cristo, o senso de justiça dele e não nosso ultrapassa a lei e nos dá o modelo no capítulo 6 de uma oração completa. Não pela repetição que deva ser o Pai Nosso, mas muito mais pela prática desta oração, que é por muitos conhecido e por poucos vivido. O Pai Nosso é um modelo de oração, é um reconhecimento, é uma adoração, é gratidão, é renúncia, é dependência, é proteção, é perdão. E dentro deste ensinamento, que no verso 12 ele nos ensina: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O 14 e o 15 deixa condicionado o perdão de Jesus por nós. Se eu perdoar aos homens as minhas ofensas, eu serei perdoado. E se eu não perdoar aos homens as suas ofensas, eu não serei perdoado. Se essa conjunção subordinativa que deixa o poder de escolha pelo livre-arbítrio dado a cada ser humano, a ordenança é perdoar. Perdoar é uma ordem. Perdoar não é. Você tem um livre-arbítrio, você escolhe não perdoar, mas perdoar é uma ordenança, como a ceia é uma ordenança, como amar é uma ordenança. Bendito de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Não nos é dado a escolha para sermos perdoados, mas se perdoamos aos homens, Deus nos perdoará. Aleluia. É fato, é Bíblia, é o que Jesus disse. É fácil perdoar? Fica a reflexão. Perdão, uma palavra, mas já balançou a cabeça. Perdão vem do latim perdonare. Per quer dizer total, quer dizer completo, quer dizer tudo. E donare, donare é entregar, é você doar, é você dar. Ou seja, perdoar é você entregar tudo, é você deixar, é você se despir do seu direito, da sua razão, da sua vontade. Bendito seja o nome do Senhor. É a ação de se livrar de uma culpa, de uma ofensa, de uma dívida, de um indulto. Bendito seja o nome do Senhor. Porém, das consequências não se pode livrar. Você pode perdoar alguém. Alguém matou seu filho, como foi com o japonês há uns anos atrás, o Oda. Ele perdoou o assassino, só que ele vai cumprir a pena, porque ele vai ter que cumprir. Ou seja, ele perdoou, mas o perdão não isenta da culpa, ou da consequência, isenta da culpa, mas não da consequência. Bendito seja o nome do Senhor. Pedir perdão ou perdoar, o que é mais difícil? Cabe a você refletir, cada um vai ter seu ponto de vista. É mais fácil perdoar, é mais fácil pedir perdão. Perdoa, em nome de Jesus. Por um pisão no pé, muitas vezes, um olhar despretensioso, por muitas vezes sentado no lugar, mas a cabeça no lugar, cheguei o irmão já estava. Eu tenho que falar, eu escrevi isso, precisando poder escrever. Um não cumprimento, às vezes você passa, a pessoa não te cumprimenta.
cumprimentou na rua, ou na igreja, o irmão está falando com o outro ali, eu estou falando com ele, quando acabou o culto, o irmão passa, eu não falei com o irmão, pronto. Já acendeu o sinal de alerta. Uma opinião própria, às vezes discorda, ele tem a opinião dele, ele tem o partido dele, ele tem o candidato dele, mas não é o seu candidato, pronto. Já acende a luz de emergência. Por discordar ou por apenas não ir com a cara. Quantas vezes a pessoa entra, você conhece, chega num lugar novo, quero ficar com a sua cara, pronto, dizendo, já criou um ranço, já criou um amargo, um rancor por uma pessoa que você nem conhece. É o preconceito que nós falamos aqui, ó. Você já teve um preconceito por alguém, porque ela é magra, porque ela é gorda, porque ela é preta, porque ela é branca, porque ela é feia, porque ela usa óculos, porque ela... Eles motivam a pessoa não vai com a cara da outra. Dentro das igrejas. Estamos falando para crente aqui. Maria Mandora, glória a Deus pela vida dela que está aqui conosco. Nem apresentei a irmã, já é na casa, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Está aí, irmão, a semente da falta de perdão. São por pequenos motivos, são por motivos banais, infantis muitas vezes. Você brincar com uma criança dessa aqui, dá uma bronca nela, ou se elas brigar entre elas, e muitas vezes os pais ficam de bico, porque a criança, uma bateu na outra sem querer, os pais ficam de bico, dá 2 minutos, elas estão se abraçando, se beijando e brincando, e muitas vezes nós somos piores do que criança, irmão. Guardamos rancores, levamos para a eternidade, muitas vezes uma briga de criança. Eu já vi, irmão, em rede social, mãe crente, obreira, desabafar nas redes sociais, misericórdia, meu Deus, desabafar que mataria a pessoa porque os filhos brigou. É assim que começam as grandes guerras, irmão. É por causa de nada, irmão Inácio. É por causa do pedaço de terra, muitas vezes, por causa de um metro por um que começa uma guerra, irmão. Por causa de uma divisão, por causa de uma faixa, por causa de um muro, por causa de uma cerca de arame, começa uma guerra, morte, rancor, ódio, falta de perdão, irmão, por causa de nada, é nada. Muitas vezes é nada. Que Deus tenha misericórdia de nós. Muitas vezes fazemos de vítima com muita facilidade e tentamos provar que não somos vilões, por mais evidências que se tenha contra nós. Por tão pouco a gente fala, nossa, coitado de mim e tal. E quando nós somos o vilão, não, a gente tenta provar de todas as formas que nós estamos certos. O significado de perdoar não é dar, é doar por completo. Ou seja, quem não perdoa, continua preso. Se perdoar, é você entregar tudo. Se você não entregar tudo, você está preso. E ó, na última quarta-feira foi culto de libertação. E nós trouxemos 10 minutos aqui, ó, de que tem crente preso. Preso na falta de perdão. Preso porque não perdoa. Vai ter um monte que diz em capítulo 7 que vai de Mateus, que vai chegar lá diante de Jesus e falar, no teu nome eu fiz. O Senhor vai falar, nunca te conheci. Vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade é pecado, o que não quer largar, falta de perdão. Deus tenha misericórdia de nós. Seja livre nesta noite, irmão, seja liberto. Em Mateus 18, versículo 21 e 22, Pedro pergunta para Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? Jesus diz 70 vezes 7, Pedro. Louvado seja o nome do Senhor. E pesquisando ontem, você sabia que a falta de perdão pode ocasionar doenças no nosso corpo? Uma psicóloga escreveu: hipertensão, diabetes, depressão e até câncer. Porque não perdoa, mané. Porque a falta de perdão é gerada por quê? Por desentendimento, por algum estresse. Então a pessoa se estressou com a outra, muitas vezes ela não manifesta. Não é o barraco, não é a situação, muitas vezes alarmante que houve um rancor, a falta de perdão. Não. Teve um estresse, o corpo vai gerar o quê? Adrenalina. E aí o corpo vai pedir para saciar essa adrenalina, uma atividade, um prazer, alguma coisa para satisfazer. E aí não tem. E aí o corpo vai continuar pedindo adrenalina, vai continuar gerando adrenalina e a pessoa vai suprir com o quê? Com açúcar, com gordura e com outras coisas. Aí você vai gerando o quê? Vai acarretando a saúde. Não quer dizer que todo hipertenso, todo diabético, todo câncer, todo aquele que tem câncer foi por falta de perdão, não. Mas a falta de perdão gera. É comprovada por pesquisas. Por isso perdoe para não ficar doente.
Quantas pessoas doentes em cima da cama e faz uma bateria de exame e não está nada muitas vezes. Ou é constatado câncer, constatado uma diabetes, uma pressão alta. Por quê? Porque não perdoa, está com mágoa do irmão há 10 anos, há 20 anos não perdoa. O amigo, o irmão da igreja, ou a família, ou o parente, sei lá quem. Perdoa em nome de Jesus para ter saúde. Perdoa para ter saúde nesta noite. Em nome de Jesus. Eu não vou ler, irmão, mas em Mateus 18, do 23 ao 35, Jesus conta uma parábola do credor incompassivo. Jesus conta que um homem devia para o rei 10.000 talentos. Só para você ter uma noção, a dívida que ele tinha. Ele devia 10.000 talentos. Sabe quanto que é um talento? 6.000 dracmas ou 6.000 denários. Sabe quanto que é uma dracma ou um denário? Um dia de trabalho. Um talento eram 6.000 dias de trabalho. Um denário era um dia de trabalho. Um talento, 6.000 denários. Ele devia 10.000 talentos. Sabe quanto que ele ia pagar? Nunca. A dívida dele era igual a minha e a sua com Jesus. Era impagável. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele foi pedir misericórdia ao rei, porque os filhos dele e a família iam ser levados preso, escravo, para poder pagar a dívida dele, que era 10.000 talentos que ele devia. O rei perdoou. Vai em paz, meu filho, eu te perdoo. Aí ele tinha um conservo que devia sem dinheiro para ele. Ele espancou, oprimiu, sufocou aquele homem até ele pagar o último centavo. Os outros conservos descobriu e levou ele ao rei. O rei pegou ele e lançou ele nas trevas interiores. Eu e você, a minha dívida era impagável. Tá? O meu perdão por Jesus era impagável. Dinheiro no mundo que eu desse para Jesus pagava o que ele fez por mim e fez por você. E muitas vezes um pisão, muitas vezes um olhar torto, muitas vezes um não cumprimento, muitas vezes uma outra oportunidade você fica com raiva e com rancor. Não, perdoa nessa noite para entrar no céu. Em nome de Jesus, eu devia 10.000 talentos, você devia 10.000 talentos. Ele perdoou a minha, a sua dívida, porque você não quer perdoar sem denário. Somos hipócritas muitas vezes. Somos hipócritas. Nunca poderíamos pagar o que Jesus fez por mim e fez por você. Nós devíamos, Leandrinho, 10.000 talentos. É impagável essa quantia. É impagável. Se ele trabalhasse a vida inteira, ele não conseguiria pagar esses 10.000 talentos. Mas o rei Jesus, ele bancou, ele te perdoou. Ele falou como falou para aquela adúltera: vai em paz e não peques mais. E muitas vezes em você não queremos perdoar uma mixaria. Perdoa, irmão. Perca para ganhar. Ah, mas eu tinha razão. Tem a razão para o outro. Perca a razão. Perca para ganhar o céu. Perca aqui na terra para ganhar o céu. Bendito seja o nome do Senhor. Para de querer quebra de braço, querer ganhar, querer ser melhor, querer ser maior. Não, maior é Ele. Quando João Batista soube que ele estava batizando mais discípulo que Jesus, ele diz em João 3:30: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Só a luz dele tem que brilhar. Apaga a sua luz nesta noite. Perdoa, engula o seu eu e deixa Cristo brilhar na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Perdoa, bendito seja o nome do Senhor. Aqui aprendemos mais uma vez com essa parábola do credor incompassível que o evangelho é prática. Perdoar no coração, as atitudes posteriores, os dias seguintes ao perdão, dirá realmente se aquela pessoa perdoou. Perdoar de qualquer face, manéia. Como tinha antigamente nos cultos da Santa Ceia. Levantava a mão, confessava o pecado e seguia com raiva do irmão, seguia sem olhar para o irmão, seguia sentando longe, evitava quando passava na rua, atravessava para o outro lado. Perdoa de coração nesta noite, em nome de deixa Cristo, deixa o Espírito Santo percustar o teu coração nesta noite, tirar e limpar. Precisa limpar as vestes, limpar o coração nesta noite, tirar mágoa do seu coração. Senão não entra no céu, irmãos, de coração sujo. A Bíblia diz em Apocalipse que lá não entra nada que contamine, porque lá é santo. Aleluia, glória a Deus. João foi até o terceiro céu, mas para nós entrar lá tem que passar pelo primeiro, e só entra todo mundo junto. Lá não tem 2 céus, lá não tem 3 céus, para o céu, um céu para cada um, não. Lá só é um céu para todos. Se não conseguir estar bem aqui, como que vai estar bem lá?
Bendito seja o nome do Senhor. Perdoar, perdoa, mas não quero ver mais na cara da pessoa. Que perdão é esse, irmão? Há casos que não vai ter mais como consertar o cristal. Relacionamento, cônjuge, traição, adultério, outras situações que não vai ter como mais conviver junto. Mas se perdoou, filhão, se liberta. Perdoa e muda de calçada quando vai passar. Perdoa e bloqueia o WhatsApp. Te perdoei, irmão, mas está bloqueado, não quero mais falar com você, some da minha vida. Que perdão é esse, irmão? Finge que não vê quando chega a algum lugar no mercado e tal, se esconde atrás da prateleira. Meu Deus, o irmão está vindo lá. Que perdão é esse, irmão? É engraçado, mas é triste, vai levar um monte para o inferno. Jesus não morreu para nos condenar. João 3,17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse, não para julgar o mundo. Jesus não veio para condenar ninguém. Ele veio para salvar todos os pecadores. Ele pagou os 10 mil talentos que eu e você devia. Ele perdoou. Agora Deus tem denário. Vai estar no céu, irmão. Pega para ganhar. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E Pedro aprendeu, né? Quando ele perguntou: quantas vezes eu vou perdoar o meu irmão? 70 vezes 7, Pedro. Por 10 anos não, Pedro, por dia. Ou seja, é perdoar sempre. A soma de 70 vezes 7, 490 vezes é por dia. Ou seja, é toda hora. É toda situação. Se a pessoa cometer deslize com você e ela pedir perdão, você tem que perdoar. Em Gálatas 2, do 11 ao 14, Paulo tem que repreender Pedro. Porque Pedro, enquanto estava com o gentio, ele sentava com os gentios e era com os gentios. Aí, porque ele estava com os judeus, ele queria repreender os judeus. Paulo falou: não tem como você estar com os judeus, com os gentios, e querer que eles se circunde ou que eles sejam judeus. Gálatas 2, bendito seja o nome do Deus. Vamos ver essa referência. Gálatas 2, do 11 ao 14. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resistia na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Ou seja, quando eles estavam com os gentios lá comendo, eles tinham medo de chegar alguns judeus que ainda eram conservadores da lei e da circuncisão, e aí ia cobrar deles. Por que aqueles gentios não eram circuncidados? E outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Olha o 14. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeus, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Ou seja, Pedro tomou a repreendida na frente de todo mundo. Era para ele fazer biquinho, Odora, e nunca mais querer vir para a igreja e querer voltar ao ministério. Eu não vou ser mais pastor de Jerusalém. Deixa Paulo tomar conta dos dois agora. Ele toma conta dos gentios e dos judeus. Aprendamos com o apóstolo Pedro, que cresceu também. E em 2 Pedro 3,15, Pedro escreve ao seu amado irmão: e tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ou seja, ele cita Romanos 2:4, falando da longanimidade. Ele toma o exemplo do apóstolo Paulo, que, inspirado pelo Espírito Santo com sabedoria, escreveu sobre a longanimidade em Romanos 2:4, e ele nem lembra de que ele foi exortado pelo irmão Paulo: ao amado irmão Paulo. Temos que aprender a perdoar, aprender a deixar passar essas coisas, para absorver a crítica. Muitas vezes somos criticados por alguém que está num nível inferior ou no mesmo nível do que a gente, não aceitar. Ser humilde, irmão, ser humilde, ser repreendido, irmão, e aceitar a repreensão é humildade. E muitas vezes, irmão, obreiro, muitas vezes irmão, liderança, ou quem é pai de família, profissionais do trabalho, muitas vezes não estão prontos para ser corrigido, para ser confrontado, para que seja dita a verdade para eles. Mas Pedro amadureceu e deixou passar essa questão. Pedro amadurece como cristão e já não é uma repreensão do irmão Paulo que o faz fazer biquinho. Quantos de nós, muitas vezes, e quem sabe até nesta noite, neste momento, você está pensando nesta palavra? A palavra vem de imaginismo.
Espírito Santo deu ela debaixo de oração, debaixo de leitura da palavra, leitura e releitura. Bendito seja o nome do Senhor. Para de mimimi, para de ser crente menino. Paulo falou: quando era menino eu andava como menino, falava como menino, pensava como menino, discorria como menino. Mas agora que cheguei a ser homem, agora que você é crente, agora que você é lavado, agora que você é convertido, agora que você conhece a verdade, para de ser menino nesta noite. Cresce espiritualmente, perdoa. Bendito seja o nome do Senhor, para que o seu nome seja achado digno de estar escrito no livro do Rei do Céu. Bendito seja o nome do Senhor. Lei e graça. Em Mateus 5, do 21 ao 25. Mateus 5, do 21 ao 25. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Olha o versículo 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. A mesma pena do versículo 21, que é a lei, e o 22 é a graça. E qualquer que chamar a seu irmão de raca será réu de sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. A lei e a graça. A lei diz a prática. O que diz no versículo 21? Que a lei diz: não matarás. Ou seja, se alguém for pego no homicídio matando, ele será réu de juízo. E o que Jesus disse? Se o irmão se encolerizar, não precisa matar. Ficaram de fora os homicidas. Não precisa você atirar uma arma na cabeça de alguém, precisa ser um assassino. Se você se encolerizar contra o seu irmão, a lei diz que tem que matar, que tem que ser a prática. A graça diz, é a intenção. Se você descer para o seu coração, você matar alguém, você se encolerizou, você já matou. Você já é um homicida. Olha outro exemplo aí, Olha o 23, irmão. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, meu Deus, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai e reconcilia-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta-te a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Quantos lê esse versículo aqui, Se você tiver alguma coisa contra alguém, você vai nele e peça perdão e vai entregar a oferta. O versículo não diz isso. Diz que se alguém tiver alguma coisa contra você, ou seja, você vai nele, me perdoa, meu irmão, porque o irmão está contra mim, me perdoa, e vem entregar a sua oferta. Você tem culto que Deus nem recebe. A oferta aqui não é só dinheiro, irmão. Nós somos a oferta. Romanos 12, 1. Rogo-vos pela compaixão que é em Cristo Jesus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A oferta é eu e a você. Hoje não tinha nem oferta, nós tiramos só no domingo, mas a oferta é você. Se você me entregar o seu culto e você tiver o seu coração encolerizado, se alguém tiver alguma coisa contra você ou você contra alguém, e você não perdoou, o seu glória, o seu aleluia, a sua vida aqui foi perda de tempo. Mas nesta noite o Senhor quer te libertar, Ele quer receber o seu culto, Ele quer te levar para o céu. Bendito seja o nome do Senhor. Ele dá outro exemplo de lei e graça, que é a prática e a intenção, que é o adultério, que ele fala no 27 ao 28. A lei diz assim, ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Olha o que Jesus diz no 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar uma mulher para cobiçar, já em seu coração, já cometeu adultério com ela. A lei dizia o que? A prática. Se para deitar com uma mulher, como foi em João 8, a mulher adúltera foi pega no ato do adultério. Então ela foi pega praticando relação sexual com uma pessoa fora do casamento. A lei dizia na prática: se for pega, é morte. A graça diz o que? A intenção do seu coração. Se olhou para uma mulher, cobiçou, pecou. E tanto para a mulher, se olhar para um homem, cobiçou, pecou. Vigia. Vigia em nome de Jesus. Será que a lei era mais difícil? Muitas igrejas querem voltar na lei, ou fazem até rituais, né? Parece espiritismo que é voltar na lei. Será que a lei era mais difícil ou era mais fácil? A lei era visível, a graça é invisível aos olhos humanos. O que aprendemos é que somos muitas vezes assassinos de nossos irmãos. 1 João 3,15.
Na King James diz que toda pessoa que odeia seu irmão é assassino. Na NVI, quem odeia seu irmão é assassino. Na NVI, na King James diz que quem odeia o seu irmão é assassino. Ou seja, está inserido aqui no contexto de que Deus vê a intenção do meu e do seu coração. Então muitas vezes estamos matando o nosso semelhante, não como Caim, que fisicamente matou o seu irmão no campo, mas muitas vezes com ódio, dilacerando, fofocando, falando mal do nosso irmão, muitas vezes sem nem saber o que aconteceu, disseminando contenda. Às vezes em Provérbios 6, que 6 coisas o Senhor detesta, e a 7ª ele abomina, e a 7ª é aquele que semeia contenda entre os irmãos. Aquele que semeia contenda também é assassino, porque ele muitas vezes coloca um contra o outro e tira o dele da reta. Mas Deus tem visto a intenção do meu e do seu coração, e nesta noite Ele quer limpar o meu e o seu coração. Tem até uma musiquinha é que as crianças cantam: o sabão lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava minha mão, mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, eu não escondo nada, tudo Ele pode apagar. Entrando no banho ele cantando esse louvor, e o sabão quer limpar, não é meu corpo, não é minha cabeça, não é minhas mãos. Ele quer limpar o meu e o seu coração. O sabão está aqui, ó. A palavra de Deus é a água que limpa, que tira qualquer sujeira do seu coração. Ele quer te limpar pensamentos do passado, questões mal resolvidas lá do passado, lá de 20, 30 anos, que você deixou na Bahia, no Pernambuco, em Minas, não sei aonde. Ele quer descabucar isso aí e quer limpar o seu coração nessa noite. Perdoa para ser perdoado. Glória a Deus, aleluia. Deus fiel, aleluia. Regentes que não falam com seus subalternos. Quantos, Leandro? Quantos? Na igreja no Brasil e no mundo, que está regendo ali, ó, um grupo e não fala com 2, 3. E serve para mim também a palavra: obreiros que não se falam. Na igreja no Brasil e no mundo, obreiros que não se falam. Líderes, coordenadores que não se falam, não falam com seu subalterno, seu liderado. 1 Coríntios 13, eu não vou ler, vocês conhecem de qual é salteado. Se eu fizer tudo, falar a língua dos anjos e dos homens, se eu tiver o dom da profecia, se eu conhecer os mistérios da ciência, se eu tiver uma fé de mover montanhas, se eu distribuir a minha riqueza aos pobres, se eu entregar meu corpo a ser queimado vivo, sem amor, nada vale. Se eu reger um coral, uma multidão de 10.000 pessoas, e eu não tiver amor, se eu pregar para uma multidão e eu não tiver amor, se eu arrebanhar 5.000 pessoas e eu não tiver amor, de nada adianta. Cantar sem amor, pregar sem amor, evangelizar sem amor, ofertar sem amor, liderar sem amor, pastorear sem amor, qualquer outro serviço sem amor, não vale nada. É a Bíblia que diz, não é eu, não é o presbítero Marcelo, é a Bíblia. E para nós concluirmos, precisamos perdoar para sermos perdoados. Esse é o tema. Efésios 4:26 diz: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou seja, aquele que diz, irmão, amanhã eu perdoo, deixa passar de hoje para amanhã, porque amanhã eu vou estar mais tranquilo, e amanhã eu vou lá, peço perdão. Efésios 4:26 diz: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou seja, o versículo diz: não deixa para amanhã, irmão Hélio, irmã Pina. Casal, muitas vezes, estou falando com vocês são uma bênção. Serve para mim e para minha esposa também. Pai, irmã Luana, pai, irmã Dora, que é casado, irmão Gilmar está aqui. Bom, Amós, por exemplo, o Amós, o irmão Inácio. Não deixa para amanhã, casal. Serve para nós, para mim, serve para mim e para minha esposa. Teve um desentendimento durante o dia, às vezes é coisa mínima. Nós aprendemos aqui, irmão. São as raposinhas que destroem a lavoura, não é as grandes. Você não tropeça num pote, é uma pedra pequena. É um negocinho que foi mal entendido. É um olhar, foi uma reclamação, foi um momento ali que repreendeu e que os dois teve um entendimento, vai dormir de bico, irmão. Isso é um perigo, bendito seja o nome do Senhor.
para um morrer durante a noite, para o arrebatamento acontecer, para no outro dia um dos dois partir para a eternidade. Como é que vai ser? Olha o perdão. O pastor mandou um vídeo no grupo lá, 3 minutos, do jovem que ficou 5, 6 anos sem falar com o irmão dele. O irmão, ele se reconciliou. Com um mês, ele voltou a falar com o irmão dele, o irmão morreu. Ele não conseguiu pedir perdão. Voltou a falar com o irmão. Com um mês que ele voltou a falar, o irmão morreu. Ele não conseguiu pedir perdão. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deixe para amanhã. Não, amanhã é quinta-feira, dia 26. Eu vou pedir perdão. Não peça hoje. Chega em casa, peça perdão. Liga se for preciso. Vai na casa. Bendito o Senhor. Resolve hoje essa questão. Não deixa para amanhã. Jesus está à porta. Ele está voltando. Ele vem buscar a igreja lavada, remida, no sangue do Cordeiro. Não deixa essa mágoa. Não é tempo de guardar mágoa. Não é tempo de perdoar. É tempo de nós estarmos com a vara pronta. De nós estarmos com as vestes limpas, aguardando. Quando Deus mandou o povo sair do Egito, Ele mandou da noite da Páscoa, para o dia que ele fosse sair, era para estar já pronto, cajado na mão, era para estar já com a roupa pronta, era para estar já com as despesas prontas. E esteja pronto nesta noite. Jesus está voltando, igreja. Aleluia. Para de protelar, irmão. Amanhã eu perdoo. Amanhã eu vou na casa do meu pai e da minha mãe. Não deu tempo. Hoje faz 2 meses que eu perdi minha sogra. Não deu tempo. Os filhos queriam pedir perdão. Não deu tempo. Os netos queriam ir no sepulcro. Não deu tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Nunca vai dar tempo. O tempo é hoje. O tempo é já. Amanhã eu faço. Quem disse? A Bíblia diz em Tiago 5: nunca diga amanhã eu vou fazer tal coisa, amanhã eu vou em tal cidade, amanhã eu vou perdoar. Não dá tempo. Nós saímos da visita às 5 horas da manhã, achamos que ia voltar no outro dia, na outra visita na UTI. Não deu tempo. 7h30 da noite o telefone tocou, o hospital vem cá. Chegou lá 9h30, está morta. Acabou. O que nós podíamos fazer pela Dona Maria nós fizemos em 11 anos. Não dá mais tempo de chorar, de pedir perdão para ela, de fazer o que podia fazer, levar a cadeira de roda. O tempo acabou, irmã Luana. Louvado seja o nome do Senhor. É tempo de perdoar, é tempo de deixar as rixas, picuinha, negocinho. Isso vai nos tirar do céu. Bendito seja o nome do Senhor. E não importa o seu tempo de crente, é 30, 40, 50, 60 anos, vai ficar um monte de crente velho, porque não perdoou o seu próximo. Bendito seja o nome do Senhor. É tempo de perdoar. Louvado, é tempo de limpar os nossos templos, o nosso corpo. É tempo de limpar os templos. Bendito seja o nome do Senhor. Tirar toda a sujeira, questões mal resolvidas e mal entendidas. Jesus está voltando. Ele levará para si um povo especial, zeloso e de boas obras. Não deixe para amanhã. O amanhã não existe. Ame hoje, abrace hoje, perdoe hoje, peça perdão hoje em nome de Jesus. E sigamos 3 exemplos de José. Teve a oportunidade de vingança com seus irmãos e não fez. Ele perdoou. O apóstolo Estevão. Isso aqui é muito forte. Eu estava escrevendo isso aqui ontem. E toda a palavra que Deus me dá escrita. E muitos irmãos aqui, quando lê a Bíblia, a sua visão somente vai lá na situação. Cria um cenário quando você lê. Estevão estava sendo apedrejado. E mandou e ele viu os céus abertos. Ele viu Deus e viu Jesus de pé do lado de Deus. Ele podia muito bem pedir para amaldiçoar e matar todos os seus apedrejadores. Ele fez a mesma oração que Jesus fez. Pai, perdoa eles, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Aqueles que te amam não conhecem o Deus que você conhece. Aqueles que te machucam não conhecem o Deus que você conhece. Aqueles que te magoam e te magoam, eles não tiveram experiência com Deus como você teve. Perdoa eles nesta noite, porque eles não sabem o que fazem. Eles não tiveram encontro com Jesus. Eles não são convertidos. Eles não são salvos. Eles não vêm para o culto. Eles não são ministrados. Eles não têm o conhecimento como Estevão tinha. Ele estava vendo o céu aberto e Jesus de pé para receber o seu Espírito. Ele falou: Pai, perdoa eles, porque não sabem o que faz. E o que falar de Jesus? Em Lucas 3,34, olhando para os seus algozes, a ponto de entregar o seu Espírito ao Pai, antes de ser transpassado depois de morto, ele olha para todos os seus acusadores, ele olha para todos os seus algozes, ele olha para todos os seus torturadores e faz a oração que Estevão fez.
perdoa porque eles não sabem o que faz. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus me perdoou, Jesus te perdoou, Jesus nos perdoou. A nossa dívida, como eu falei, era impagável. Reconheçamos que nós não poderíamos pagar o preço que foi pago e Ele pagou. Então perdoa nesta noite, porque é ordenança, porque é o meu seu dever como cristão. Perdoar por completo, como a palavra na etimologia dela é entregar por completo, é entregar tudo, é não deixar nada, nenhum sentimento, nenhuma raiz de amargura, nada, é perdoar, é ser livre. Seja livre, como o povo de Israel foi livre da terra do Egito por quase 130 anos. Seja livre, mas seja liberto. Bendito seja o nome do Senhor. A última referência do tempo foi 9 horas. Eu falei para minha esposa que ia terminar o culto 9 horas. Colossenses 3:13, para não cansar os irmãos. Colossenses 3:13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Bendito seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra para os nossos corações. A palavra hoje, Vinícius, é perdão. A palavra hoje, mãe Bonete, é perdão. A palavra hoje, irmão Hélio Mambina, é perdão. A palavra hoje, igreja, é perdão. Se nós não perdoarmos o nosso semelhante, o nosso Pai que está no céu também não vai nos perdoar. E aquele que não é perdoado por Deus não entra no reino dos céus. Está condicionado, está ligado uma coisa na outra. Então perdoa, porque aquilo que é ligado na terra será ligado no céu. Que Deus em Cristo continue nos abençoando, nos ensinando e nos ajudando a perdoar. Não é fácil, como eu perguntei no começo, aí mandou orar na sua cabeça, é verdade, não é fácil perdoar. De o perdão genuíno, o perdão que se entrega tudo, como é perdonar, é entregar tudo. Não é fácil, mas é possível, porque José perdoou, Estevão perdoou e Jesus nos perdoou. Glorificado seja o nome do Senhor. Amém. Vamos orar para terminar o culto nesta noite. Um aviso. Tranquilo, domingo, culto, das 8 às 9 horas, oração.